Hoje nós vamos falar sobre mãos que transformam, levando Cristo ao que fazemos. Isso é uma coisa assim tão extraordinária que é o que a gente sempre fala, né, amor? Não é você pregar Cristo, é você ser Cristo, é você ser imitador de Cristo. Então, a partir do momento que você faz, né, aquilo que Cristo faria, você está, né, levando Cristo. Porque muitas vezes a gente acha que é o falar, mas não é o falar. Tanto é que a Bíblia fala que a esposa, né, que tem um marido que não é cristão, ela não vai convencer ele pelo muito falar, e sim por suas atitudes. Exato. Né? Então isso já nos revela o segredo. Não é você falar que você vai mostrar Cristo, né, para a pessoa, e sim você sendo Cristo na vida dela. Uma forma fácil da gente compreender é observar a vida de Cristo através dos evangelhos. Você vai ver que eram as atitudes dele que demonstravam o amor para com todos. Então ele ia atrás das pessoas e as pessoas buscavam por ele, e ele ainda assim mesmo cansado se levantava para poder ajudar a cada um. E a palavra dele era de conforto, mas ele não apenas ficava na palavra, ele tinha atitude. A atitude de quê? De ofertar cura, a atitude de trazer vida. A atitude nossa tem que ser compatível com a nossa palavra. Do que adianta dizer ser e não fazer? Isso não tem valor algum. Por isso que temos que ter esse cuidado. Sempre agirmos em prol daquilo que nós pregamos, fazendo então tudo conforme aquilo que a palavra de Deus diz para que possamos fazer. Exatamente. Nós vamos dar sequência a essas lives hoje falando sobre Provérbios 31:19, que diz assim: abre as mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca, né? Que mostra o trabalho mesmo no nosso dia a dia. Né? Eu acho que todo trabalho ele é uma bênção, né? Todo trabalho edifica. E não existe vergonha, né, em nenhum trabalho, né? Hoje em dia se fala muito nisso. O importante é você, por exemplo, trabalhar fora de casa, né? A mulher que trabalha em casa, ela não trabalha, né? Muitas vezes a gente se depara com alguma pergunta: você não trabalha? Não, eu trabalho, que ele tem muito. Mas acaba que é um trabalho que não é valorizado. Eu acho que principalmente pelas mulheres, sabe? Eu acho que essa é uma pergunta até mais assim das mulheres, né? Quando outra amiga: você não está trabalhando? Não. Você trabalha fora? Ou, sabe, é um tipo de pergunta que eu acho que nem deveria ser falada, porque é óbvio, né, que quem trabalha em casa até trabalha muito mais. Inclusive, conheço muitas mulheres que dizem que no trabalho elas descansam. Então, elas, né, pedem para trabalhar fora, porque lá fora elas são reconhecidas, às vezes, ou é o momento delas de se aliviar dos estresses do dia a dia. Então, casa, eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis para nós mulheres, né? Até porque tem uma exigência contínua, né? Sim, dentro todos do os lar, dias. o tempo inteiro você tem algo a fazer. E não acaba, né? Não é um serviço que você encerra ali. Não. Terminou esse turno. Não tem. Ao contrário do trabalho em si. Então, igual eu vou ao trabalho, eu tenho aquilo que fazer. E ali, completado, eu tenho momentos em que eu vou ter mais descanso. Ou que seja, tem algo ali que não vai precisar de exigir tanto. Na casa, ainda mais com criança, não temos. Nunca para. Mas todo trabalho é importante, né? Não é se você trabalha em casa, ou se você, né, trabalha no hospital, qualquer ou que se seja você o local. É uma advogada, se você é um médico, um administrador, uma faxineira, né? Não importa o tipo de trabalho que você tem, mas ele tem que levar Cristo. Exato. Essa é a diferença. Todo trabalho, ele tem que levar Cristo, né? Ele tem que exalar Cristo. Meu marido até presenciou, né, recentemente um testemunho muito bonito em relação a isso, que ele foi para o trabalho intercedendo: Deus, eu não aceito morte, mas não aceito, né, que nenhuma criança morra mais nos hospitais, e orando, né, intercedendo pela vida das crianças. Ele é pediatra, e nesse mesmo dia ele chegou no plantão e deparou com uma criança emparada, e a criança, assim, pela medicina, ela estava morta, né, ela ficou mais de 30 minutos parada, e todos já tinham desistido, mas ele não desistiu. Ele falou: Deus, o Senhor é o Deus da vida, e o Senhor vai dar vida para essa criança, ela vai voltar a viver. E foi profetizando, e hoje a criança está aí para contar esse testemunho, né, meu amor? Exato. Então, assim, isso é ser Cristo. Todos ali que estavam ali testemunharam o que aconteceu. Então, assim, não tem como falar assim: não foi Deus. Sabe, algo assim que você fala assim: o que aconteceu? Não, Deus fez. Sabe? E isso é incrível, né? E a mesma forma é nós também, né? Em tudo que fizermos, quando fazemos para Cristo, as pessoas olham e falam assim: nossa, não tem como não ser Deus na vida dela. É igual na minha vida, quem olha pra mim, quem me conheceu, né, desde criança,
Não tem como falar que não foi Deus na minha vida. Impossível olhar e falar, não, ela teve sorte. Não, minha sorte é Cristo. Né? E isso é incrível. Acho que não tem nada mais gratificante do que você ver Cristo em tudo. É ver Cristo nas pequenas, é na rotina, é no seu dia a dia. É tudo você entregar de fato para Deus, sabe? Falar, Deus, eu estou fazendo para o Senhor, esse é o meu melhor. Eu não estou fazendo para homens, não estou fazendo para receber elogios, né? Ou ser aplaudida por homens. Mas eu estou fazendo para o Senhor. É o meu melhor para o Senhor, sabe? Em todo tempo. Então, quando você for fazer algo para um cliente, para um familiar, né, para a igreja, servindo a igreja, então tudo, faça para Deus. Não faça esperando aplauso de ninguém, reconhecimento de ninguém, faça para Deus. Porque sempre é para Ele. Que quando você faz para o Senhor, a palavra diz, façamos tudo como para o Senhor, isso é para poder você ser luz no mundo. Então, a maneira que temos de refletir a imagem de nosso Deus é através das nossas atitudes. Ser sal na terra é você mudar o ambiente em que você está. Não seja insípido. Então, o que você for fazer, apresente o amor naquilo. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, se façamos, qualquer que sejam as coisas, façamos para Deus, de maneira que o amor de Deus seja sentido naquilo que você faz. Exatamente. Então, fazer com perfeição não é porque eu sou perfeccionista. Eu procuro fazer com excelência, não é porque eu seja totalmente excelente nas coisas. Não. É porque eu busco em tudo que eu faço, em cada atendimento que eu faço, é o quanto eu agradei a Deus com aquilo. O quanto eu alcancei de maneira a apresentar aquelas pessoas a quem eu estou atendendo, mostrar quem é Deus. Se igual na minha profissão eu vejo que Deus é o médico dos médicos. Então, quem é o meu exemplo de médico? É Deus. É no âmbito de que Cristo curava todo mundo que aparecia, é o que eu peço a Deus. O que eu posso fazer para levar essa cura do Senhor? Levar esse amor, esse atendimento que o Senhor faz. É isso que a gente precisa. Que seja num lar. Imagina, como Deus gostaria que esse lar estivesse limpo. Se eu estou lá trabalhando para poder fazer a limpeza de um ambiente, eu pensaria, se fosse para eu receber Jesus nesse lugar, o quanto eu me arrumaria ou arrumaria aquele ambiente para poder recebê-lo? É isso que a gente tem que fazer. Se eu vou então atuar na advocacia, o como que eu vou fazer? Porque Deus se apresenta como advogado também fiel. Então, como eu vou fazer de maneira que essa fidelidade pode ser demonstrada ao ponto de que ele tenha confiança naquilo que eu faço? Que seja na venda. Não ter pesos enganosos, não ter duas medidas. Não é falar, para um isso aqui custa e para outro custa diferente. Não. É simplesmente ter uma fidelidade, um preço justo, uma coisa fixa, algo que realmente vai agradar a Deus. Não é ter de quem esconder, é saber que Deus está de olho em tudo quanto a gente faz. E tudo que eu faço, se eu faço para Deus, não vai ter ambiente em que Ele não esteja. Essa é a questão. Exatamente, a motivação do nosso coração, né? Onde está a nossa motivação? Ela precisa estar em Cristo. Né? Se nossa motivação sempre está, né, pautada em Cristo, eu acho que tudo fica mais leve. Eu sempre falo isso. Se a gente não trabalha primeiro a nossa mente, o mundo nos devora. Não tem jeito. Né? Não é fácil. Se você for dar ouvido para o que o mundo diz... Ainda mais, eu acho que para as mulheres, né? Tanto ativismo, tanta... Nossa, vamos empoderar as mulheres, porque vocês são melhores que os homens e tal. E vira um ativismo, assim, uma coisa tão descabida e tão... a gente fala, tão vazia, sabe? Que no fim é casamentos destruídos, são pessoas depressivas, tristes, e tipo, se achando inferior. Cada um tem uma identidade, cada um nasceu para algo. Se você nasceu para cuidar dos seus filhos, para, né, criar os seus filhos, amém. Faça isso com o melhor que você pode. Se você nasceu para ser uma médica, amém. Que Deus te use imensamente para salvar, para curar, para ser instrumento dele. Se foi para ser advogada, se foi para limpar, né, uma casa, faça com amor. Tudo que você colocar as mãos, faça com amor. Faça para Deus, porque a recompensa vem dele e a recompensa é certa, né? Então, isso é muito lindo, né? Você vê assim, o que Deus faz, né, nas nossas vidas. Ainda mais quando somos gratos, né? Tem até um versículo que eu quero ler que fala assim, tá lá em Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Olha que lindo, né? É o que a gente fala sobre a honra. Né? Isso cabe exatamente, né, amor, para a honra. A gente fala que um dos exemplos, né, às vezes as pessoas não sabem o que é honrar. Honrar é dar, é você ter que dar coisas, fazer coisas pela outra pessoa. E não é isso.
honrar é a outra pessoa, alguém olhar para você e falar assim, nossa, quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Quem te criou? Isso é a maior honra que um pai e uma mãe pode receber. Né? Eu acho que não tem preço. Hoje que eu sou mãe, eu entendo perfeitamente isso. Alguém olhar para Isabela, para o Pedro e falar assim, nossa, que criação é essa? Né? Nossa, quem são os pais deles? Então, assim, isso é a maior honra que a gente pode ter. E é isso para Deus. É isso que reflete em Deus. Quando olharem para nós, falam assim, uau, que Deus é esse que eles servem? Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero viver isso. Eu quero sentir isso. Né? Então, Exato. a palavra de Deus, ela toda é maravilhosa, gente. E em Provérbios ainda diz assim, ó, veja aquele que faz bem o seu trabalho. Ele não será colocado à parte, mas ele irá trabalhar junto a reis. É isso que acontece quando então fazemos algo do melhor possível, não pensando apenas no crescimento, mas pensando em agradar ao Senhor. É sempre, como eu disse, pensa que a pessoa a quem você está servindo, de alguma forma que seja na venda, que seja no seu trabalho de forma direta, ou que seja no seu lar, você imaginar, e se fosse Deus? Porque a palavra de Deus diz, e se você estivesse servindo a Deus? É assim. Exatamente. É assim que a gente tem que tudo vem assim agir. pela fé, né? Então, toda a palavra de Deus é a gente ter fé nela. E uma fé sem ação, ela é estéril, ela é morta, ela não vai produzir fruto algum. Né? Então, é muito importante a gente se posicionar, a gente agir quando preciso, né? E ter essa fé, que Deus que nos ajuda, é Deus que faz por nós. Sozinhos a gente não é capaz de nada, né? Mas pedir todos os dias sabedoria ao Espírito Santo para nos conduzir, para nos ensinar, né? Para nos dar conhecimentos necessários para cada circunstância da vida. É na fraqueza que Ele nos dá força. Essa fraqueza é porque são os momentos em que nós já não conseguimos mais prosseguir por conta própria. Imagina, não é todo dia que você está bem para poder falar, nossa, hoje eu vou fazer igual eu fiz ontem, mas eu não estou da mesma forma. Não, não é assim. É que aquele momento em que você já se sente fraco, você tem a quem apegar. Você tem o Espírito Santo consigo. E aí você já sabe quem vai te dar a força, que vem dele, provém dele. Nessa maneira, dessa forma, com essa visão, é que você consegue vencer dia após dia. Esse é o renovo da mente. É você renovar em Jesus Cristo as suas forças, porque o Espírito Santo é que vai te guiar. Então, quando você estiver numa dificuldade, num momento você fala assim, meu Deus, eu já não consigo mais, esse serviço aqui, já não estou aguentando mais, é a hora que realmente você deve parar, não de fazê-lo, mas para pensar, e agora, Jesus? Qual que é o próximo passo? Como eu devo proceder? Se o Senhor diz que me faz forte, é agora que eu preciso da sua força, para continuar a servir como para o Senhor, e não apenas para com as pessoas, mas para te agradar. Se é para agradar a Deus, você vai ver, essa força vai vir, mesmo que não seja só de você, vem do fruto do Espírito, vem para que a gente venha crescer mais no Senhor e não mais de nós. É por isso que tem momentos de fraqueza em nossas vidas. Exatamente. É para que Cristo cresça. E perguntar, né, sempre para Deus, é isso que o Senhor ainda tem para mim? É para eu estar nesse lugar? Que muitas vezes a gente está em lugares que já não é mais, já mudou a estação. Né? E a gente insiste, né, naquilo e nem olha para outras portas que estão abertas esperando, né? Muitas vezes algumas portas se fecham para que você entre em outra ou para você sair dessa zona de conforto. Eu me lembro uma vez também que eu estava triste, querendo sair de um trabalho e orando e falava, Deus, eu não estou aguentando o que o Senhor tem para mim aqui, né? Chega. E eu lembro assim perfeitamente, eu orando um dia até no monte. Deus falou comigo, filha, você não vai ficar nem um dia a mais, nem um dia a menos do que eu tenho para você neste lugar. Na hora certa eu vou te tirar. E eu fiquei em paz, sabe? E aquilo me trouxe uma paz tão grande, porque eu já estava triste, já estava angustiada, não sabia, né, se era o meu lugar. E Deus fez, assim, tantas coisas e mudou aquela atmosfera e eu também comecei a enxergar com outros olhos. Falei, se Deus me colocou aqui, Ele vai me tirar no momento certo. E assim foi. Sabe? Então, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua estação. Muitas vezes vai ser dolorido, vai doer, né? Mas Deus tem sempre o melhor. Deus sempre faz o melhor. Né? Pode ser um processo difícil, mas creia. Se é Ele que te deu uma palavra, pronto. Né? A gente só não pode sair sem a palavra de Deus. Se Deus não te der uma direção, fique quieta. Mas se Deus deu uma direção, pronto. É Ele que cuida, o resto é com Ele. Né? É só Deus mesmo para poder realmente nos usar como flecha nas mãos do flecheiro, que é Ele quem nos direciona para o caminho pelo qual Ele já propositou para você antes do seu nascimento.
Deus te fez já preenchido de algo que Ele quer depositar no mundo. Por isso é necessário que você saiba o seu propósito no Senhor, para cumprir conforme o desejo dele e cumprir da maneira de maestria, com maestria, fazer da forma mais bem feita possível. Assim como meu amor falou, ela disse que tem o seu tempo certo, e há tempo para tudo debaixo dos céus. O que é preciso você ter compreensão do tempo. Isso é extremamente essencial. Para quem serve a Deus, você tem que entender que você tem um Deus infinito. Infinito no tempo, no poder, na glória, na majestade. Porém, nós somos limitados. E esse tempo que nos limita a essa terra, ela é com um objetivo, de que nós saibamos como organizá-lo diante do Senhor para priorizá-lo. Porque se você é infinito, não tem só a questão de prioridade. Porque qualquer tempo é tempo de fazer alguma coisa. Agora, não, quando você tem uma limitação, há a necessidade de priorizar algo. O que é prioridade na sua vida hoje? Conforme falamos na quinta passada, que seja o Senhor, que seja Deus, que seja Jesus Cristo, que seja honrá-lo através das suas ações e atitudes. Que o objetivo seu de coração seja agradá-lo em tudo, em todas as coisas. Que o foco seu seja ver a Cristo, seja senti-lo, seja observar como os olhos de Cristo as outras pessoas e levar esse amor do Senhor a cada um dos que estão ao nosso redor. Não tem melhor maneira de fazer isso do que agindo com cautela, agindo com gratidão, agindo de maneira que você faça o melhor com o seu trabalho. Desde o início, desde a criação do mundo, quando Deus colocou Adão, ele falou, agora fica ao cuidado do jardim. Ele entregou algo lindo para ser cuidado. Muitas vezes você só não está vendo a beleza daquilo que Deus colocou na sua mão. Se você passa a ter os olhos do Senhor para aquilo que Deus te deu, você vai ver com outra forma. E aí uma cobra não vai te atrair. Aí o pecado não vai te atrair. Por quê? Porque você vai estar focado no trabalho que Deus te deu. Organize o seu tempo. Faça isso e você vai perceber que a única coisa que precisava era uma decisão. Exatamente. Eu estava até lendo assim, histórias de algumas grandes mulheres, né? Que muitas vezes a gente não sabe, né, a fundo a história dela, mas que fez toda a diferença nas nossas vidas, né, nos dias de hoje, nós cristãos. A esposa do Billy Graham, né, uma dessas, que deixou, né, até do seu ministério para cuidar dos filhos, do ministério do marido. E assim, a honra, né, que ela carrega, né, em Cristo. Tenho certeza, né, que o galardão dela é algo maravilhoso, né? Que imagina de Lutero também. Da esposa dele. Não, eu estava estudando a história dele e ele falando, se contarem, né, a história da reforma protestante, que o seu nome esteja lá do lado do meu. Achei tão lindo que eu falei assim, uau. E ela fala assim, mas eu fui só esposa e mãe. Só. Né? E assim, é uma história incrível, né? De mulheres que perseveraram, que estavam ali, né, que criaram, né, grandes homens e mulheres de Deus, que faz diferença até hoje. Então, assim, nosso trabalho não é pequeno, ele é o maior. Ele é o maior, ele é o mais recompensado, porque ele está em Cristo. Não é glória dos homens. Isso aqui tudo passa, é tudo passageiro. Né? Igual a gente falou na live passada, é amar a Deus em primeiro lugar até que nada mais importe. Nada, que tudo fique pequeno comparado à glória de Deus, né, ao amor por Deus. Então, é isso, sabe? É a gente ver Cristo em tudo, realmente. É fazer tudo para Cristo. É levar amor, levar vida, né? Porque pessoas machucadas, ela acaba machucando outras pessoas. Então, a gente começar a tratar com mansidão, né? Eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer diariamente. É começar a agir com mansidão, né? Quando os filhos estiverem ali gritando, aquela... Meu Deus, dê domínio próprio, dê mansidão. Eu quero ser como o Senhor em tudo, sabe? E é isso que a gente precisa. É claro que é um exercício diário. Sozinhos não conseguimos. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. A gente precisa querer também. Não adianta, vem sobre mim, Espírito Santo. E você não ter atitude. Você não agir assim. Você não se posicionar assim. Sabe? Então tudo vem, né, do querer. Eu quero ser assim. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Eu quero deixar um legado. Que os meus filhos possam olhar para mim. Esses dias até Deus falou algo assim no meu coração. Imagina você ter um porta-retrato ali, né? Ou eu do meu marido ali na casa dos meus bisnetos. E eles olhar e falar, uau, meu avô e minha avó foram isso, aquilo, né? Meus bisavós. Então, assim, eles deixaram um legado, eles fizeram, né, algo extraordinário para Deus. Essa é a nossa maior riqueza. Isso é tudo que nós levamos, né? Deixar uma história, de fato, que edifica, que transforma, né? Igual muitas outras pessoas deixaram. Né, que mudou a história, mudou o percurso da história. E pense bem, quem vai carregar a sua história? Porque na maioria das vezes você quer que as pessoas de fora saibam quem você é. Mas se você for levar em consideração o judaísmo,
o cristianismo, a palavra de Deus, ela foi passada apenas entre famílias. Então, quem contava a história eram os filhos, os pais contando para os filhos, e essa história foi sendo contada até que todos os outros soubessem. Então, até que aquilo foi escrito através de Moisés, era apenas histórias faladas de pai para filho. Então, quem leva a sua história são seus filhos. Os seus amigos, eles não vão levar essa história sua para a casa deles. Então, você tem que ter essa mentalidade de que é o seu lar, é onde você cresce. É no seu lar. As histórias que vão gerando vida, né? É o seu testemunho para com seus filhos. Nós somos um testemunho vivo. Não adianta eu pregar para os meus filhos. Exatamente. Eles observam o que fazemos. O que nós estamos fazendo aqui dentro de casa. Esse é o testemunho que nós damos. Né? Isso é o que eles vão pegar como instrução. Né? Então, o que nós temos deixado, de fato, né? Para quem está do nosso lado. Não adianta a gente ter muito sucesso lá fora e nossa casa destruída. Né? Nossa casa em ruínas. Do que adianta ganhar o mundo e perder, né? E perder a família, perder a si mesmo. Não adianta. Então o foco nosso seja abençoar aos que estão conosco, para que eles saibam no futuro quem fomos em Deus e através do nosso trabalho levar o Cristo a quem servimos do nosso lar para a sociedade. Exatamente. Porque não adianta nada você dizer que serve a Deus no trabalho, mas você volta para casa, tá lá seus filhos pensando assim, o capeta chegou. Não seja assim. Então, ser Deus, ser como Cristo, como Deus pede para que sejamos, é em todos os ambientes. Todos. Em todos os ambientes. É isso que a gente tem que ter como raciocínio. E ser única. Eu acho que nós mulheres precisamos, né, reconhecer nossa identidade em Cristo. Não adianta você calçar o sapato de outro. Não adianta você criar um personagem de outro. Cada uma foi feita especialmente como Deus queria. Então, precisamos exalar essa identidade, né? Ser realmente quem nascemos para ser. Eu acho que isso é o mais lindo, sabe, de tudo isso. Que Deus fez cada um, especialmente, né, com aquele propósito. Todos nós nascemos com o propósito de adorá-lo. Isso aí, você não sabe para que nasceu, então, a primeira. Todos nós nascemos para adorar a Deus. Né? Então, eu já me despeço também de vocês. Essa é a essência da vida, né? E buscar em Deus essa identidade. Como posso te servir, Deus? O que eu posso fazer além, né? Que Deus quer de nós. Então, que você receba essa palavra e seja edificada, seja transformada, né? Onde você acha que precisa mudar, se é na sua casa, no seu trabalho. Como você pode levar Cristo, né? Através do seu trabalho, através das suas ações. E é isso, gente. Quem não adquiriu o livro, Provérbios para Mulheres, não perca tempo.